Semana passada eu comentei aqui com vocês a respeito do Hebreus capítulo 12, né? E depois a retrasada, depois da semana passada eu fui lá com você em Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 14 em diante. E eu comentei, e hoje eu vou terminar isso com você, que embora eu tenha que terminar um pouquinho mais rápido devido aos nossos horários aqui, né? Mas eu falei com você o seguinte: tenho que orar? Tenho. Tenho que ler Bíblia? Tenho. Eu bato nessa tecla com vocês assim, insistentemente, certo? Eu tenho que me consagrar diante de Deus? Tenho. Mas não adianta fazer tudo isso e ficar de braços cruzados. Não resolve. Isso aí não vai mudar a tua história, não muda a tua vida, não muda a área nenhuma da tua vida, não muda em nada. Então nós vimos que a fé, ela tem que ter uma coisa chamada junto com ela, que é a atitude, é a ação. Fé sem obras, ela é morta. Assim como um corpo sem espírito, ele é um corpo morto, a fé também sem obras, ela é totalmente morta, ela é inválida. Não adianta, bom, eu tenho fé. É o caso seu, eu vou para a igreja. Aí o que você fez? Sentou na cadeira, chegou teu marido ou tua mulher, você não vai para a igreja? Não, eu vou para a igreja. Aí chegou teu pai, tua mãe, teus irmãos, você não vai para a igreja? Eu vou para a igreja. Peraí, se eu vou para a igreja, eu tenho que ir, tenho que me arrumar, tenho que, tomar banho, tenho que pegar minha Bíblia, tenho que dar o primeiro passo, entrar no metrô, no ônibus, no Uber, no carro, não sei lá, ir a pé, mas eu tenho que dar o primeiro passo, então eu tenho que ter a atitude. Em tudo na vida tem que se ter atitude, porque não adianta só o irmão, a irmãzinha, ficar lá orando, estou esperando no Senhor, esperando e não estou fazendo nada. Eu estou orando, eu estou esperando, mas eu estou agindo, eu tenho que fazer, certo? E a Bíblia diz aqui no versículo de número, no 17, Tiago 2,17, o seguinte: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma, ela é morta. Eu dei o exemplo aos irmãos aqui hoje, a respeito do Abraão. Quando o Senhor Deus disse para ele assim, disse: Abraão, eis-me aqui, Senhor, pega teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, leva ao monte que eu vou te mostrar e me oferece ele ali como holocausto, certo? O que ele fez? Ele parou na tenda dele e ficou: não, eu tenho uma fé que isso não vai acontecer, eu tenho fé. Ele foi justificado? Foi, mas ele foi justificado em quê? Na fé ou na atitude dele? Na atitude. Porque ele foi lá, arrumou o jumentinho, pegou os servos, colocou a madeira, pegou a faca, pegou o filho e caminhou não sei quanto tempo, chegou lá, disse para os servos: fica aí que já já nós vamos voltar. Já agindo pela fé. Nós vamos, mas vamos voltar, certo? Mas segundo a palavra, não voltaria, mas ele disse: nós vamos voltar. Quando ele arrumou tudo lá, que ele vai tirar a vida do filho, o anjo vem e disse: não faças mal a essa criança. Hoje nós vimos que você verdadeiramente ama a Deus e respeita a Deus. Então ele foi justificado, foi na obra. Se eu tenho fé, bom, eu tenho atitude, pastor, eu sou aquela pessoa que vou e faço, mas olha, em relação à fé eu não tenho nada, você está caminhando sozinho. A mesma coisa, eu tenho fé, eu ando para a rua vazando fé, quem não tem vem até recolhendo atrás, mas se eu não tenho atitude, eu estou sozinho na vida, as duas andam juntas. Eu tenho fé, eu acredito naquilo que a palavra de Deus declara. Amém, Jesus? Aquilo que o Espírito de Deus falou que acabou e pronto, não interessa o que está acontecendo, se caiu aqui, se caiu de cá, eu continuo na caminhada, porque o que Deus diz que é. Aquilo que Deus declarou vai se cumprir, aquilo que é promessa vai se cumprir, aquilo que é declaração de um fato, eu tomo posse dela, em o nome de Jesus. Amém, Jesus?
mas eu tenho que agir, eu tenho que fazer, eu tenho que começar a tomar a atitude que, no mínimo, o Espírito de Deus espera que eu tome para poder resolver o meu problema ou me ajudar. Vou te dar um outro exemplo. Raabe, a meretriz, certo? Ela foi justificada quando? Quando ela teve fé, quando ela acreditou na palavra dos espias, quando ela creu que eles disseram o seguinte: olha, se você não nos entregar, está tudo certo, belezinha, a gente vai entrar, separa aí você, sua família, nós vamos resgatar e ninguém vai tocar em vocês, tem a minha palavra. Ela agiu numa atitude de fé, e ela foi justificada. Ela recebe essa bênção quando? Quando ela somente teve fé, ou quando ela faz com que os espias escapem por um outro caminho para que não pudessem ser vistos? Ela teve fé, mas ela teve atitude juntamente com eles. E assim cada personagem da palavra de Deus. O Jacó teve um sonho, sonhou uma escada que subia anjo, descia anjo, e até o céu, que não sei o que BBB. Você já sabe da história, não vou entrar em mérito, só estou te dando o exemplo. Faz um voto ali com Deus, dos seus dízimos e das suas ofertas. Foi trabalhar com o tio Labão, que eu ainda brinco um pouquinho, que além de Labão, eu vou usar uma expressão que muito a minha avó usava, os meus tios usavam, ele era lambão. Enrolado que só. Cara, era o maracutaia em vida. Entendeu? Tremendo. E aí o cara trabalha, foi enganado e não sei o que, não cresce. Um dia ele teve atitude. Qual a atitude dele? Pegava varinhas de álamo, descascava, né? Chegou para o tio e disse: olha, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, os animais que nascerem malhados e salpicados serão como pagamento. O tio falou: maravilha. Não sei de onde que ele arrancou isso. Não sei se ele sonhou, tropeçou, bateu a cabeça em algum tronco de árvore, o que aconteceu. Mas maravilha. Vai ficar mais 200 anos trabalhando aqui para mim. Tá bom. Foi lá, pegava a varinha, descascava. O animal vinha beber água, ele colocava ali. O animal vinha comer, ele colocava ali. O animal estava prenho, ia dar a cria, ele colocava ali. E todos que nasciam que jeito? Malhados e salpicados. Ele foi justificado na atitude. Então não adianta só ficar dentro de igreja falando que você tem fé, que você é uma pessoa de muita fé, que você sei lá o que com fé e fé e fé, se você não age, se você não toma atitude, se você não põe o primeiro passo para funcionar. Como disse uma vez o pastor que foi pregar na minha igreja, Luiz, hoje o Luiz está em Osasco, é o regional de Osasco. O Luiz foi fazer uma reunião em Bragança Paulista. E ele disse uma coisa na época, há muito tempo atrás. Ele disse: dê o primeiro passo, que os outros Deus fará acontecer, ainda que não tenha caminho. Mas você tem que fazer. Você tem que fazer, você tem que ter essa atitude. No versículo, para a gente encerrar, de número 26, aqui, no 25 fala da Raabe, e de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Foi o que eu te falei. E o 26 ele diz assim, olha, porque assim como o corpo sem o espírito, ele está o quê? Morto. Você conhece alguém que vive sem espírito? Eu conheço, pastor. Tem um primo meu que não tem nada, não tem espírito, não tem alma, só tem o corpo andando para lá e para cá. Não existe. Não tem espírito, está inerte, está morto, faz nada, fica ali, certo? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras, sem atitude, sem tomar a posição. A Bíblia declara alguma coisa, a palavra de Deus declara: bom, eu creio, tenho fé que isso aqui é real.
mas eu não tomo atitude baseada nisso. Eu nem sequer, eu oro baseado nisso. Então, que fé que eu tenho? Como é que eu serei justificado? Como é que Deus pode, de alguma forma, me abençoar? Eu não estou tomando atitude, eu não estou fazendo, não estou agindo. Certo? Jabes, poderia te dar o exemplo de Jabes, que a maioria de vocês conhece. Deus interrompe um livro de crônicas para colocar 2 versículos ali só. Você não encontra mais, você não ouve mais falar do cara na Bíblia Sagrada. Jabes. Quem é Jabes? Cada vez que a mãe chamava ele, ô Jabes, ele lembrava de dor, de sofrimento, que o nome dele significava isso. Ele disse, eu vou mudar minha história, eu vou reverter. Um dia ele faz uma oração, Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo, alargar as minhas fronteiras, de modo que não me sobrevenha nenhum tipo de mal, 3 pontinhos, o resto a Bíblia não fala, certo? E depois continua lá, e Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Ele teve o problema? Teve, mas ele creu. Creu, e o que, igreja? Agiu, tomou a atitude. Tomou a atitude. Mas hoje em dia, sei lá, o povo dá desculpa de tudo, irmãos. Tudo. Não, minha vida está brava, porque o governo está bravo, porque eu sei quem está bravo. Meu irmão, não estou nem aí com o governo, não estou nem aí com esse, com aquele outro, estou nem aí com nada. A nossa vida não depende de governo, depende de Jesus. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Você não conhece. Certo? Coríntios, 2 Coríntios, 1 Coríntios 2,6. Vamos lá. Abra a Bíblia aí. Deixa eu ver aqui se é 1 ou 2, eu esqueço toda vez. Ai, deixa eu ver. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, 2,9, está aqui, é isso aqui. Mas está, como está escrito, as coisas que o olho não viu. Meu Deus do céu. Você tem quantos anos de vida? Se tem alguém aí que bate com a minha idade, você já está nos 60. Você já viu coisa para encrenca. E mesmo você que tenha menos do que eu, você já viu coisa para danar na vida. Mas ele está dizendo, aquilo que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu. Você ainda não ouviu sobre isso. E o que não subiu ao coração do homem, aquilo que ainda não veio como plano, como desejo, como sonho para você, são as que Deus preparou para os que o amam. Isso aqui, meu irmão, é verdadeiro. Então eu não dependo desse ou daquele ou daquele outro. Eu dependo da palavra de Deus. Eu tenho promessas da palavra do Senhor. Digam graças a Deus. Não adianta você ter uma fé, pastor, minha fé é inabalável. Nossa, chega, às vezes eu ouço isso de alguns irmãos, eu vou falar a verdade, eu fico arrepiado, irmãos. Arrepia. É uma coisa assim, mas o que você está fazendo? Eu estou orando, e passa um tempo, eu estou orando, eu estou orando. Então fala para mim, na minha ignorância, que fé é inabalável é essa que você tem, que nem agir sequer, às vezes para orar, segundo aquela promessa você está fazendo. Que fé que é essa aí? Explica para mim. Não adianta ter fé se não tiver atitude, irmãos. Não adianta só ter atitude, não, eu vou porque o eu, chega uma hora que termina, acaba, não é mais você, não dá mais para você ir, porque o ser humano é limitado, seja qualquer ser humano na face da terra, é limitado, ele chega até ali, dali para frente, não vai mais. Ou é Deus, ou não é, irmãos. Entendeu? Então você vai estar sozinho. Una as duas coisas. Pega a sua fé, aquilo que você crê, aquilo que lhe pertence dentro da vontade de Deus, dentro da palavra de Deus, e comece a agir sobre aquilo, irmãos. Comece a tomar atitude.
E a primeira atitude a ser tomada é que pelo menos você comece a orar a respeito daquilo que a palavra de Deus declara. Porque depois a outra atitude de você ir e agir fisicamente, materialmente, ela já vem para a tua vida automaticamente. Diga graças a Deus. Caso contrário, não vai resolver. Eu dei exemplo aqui hoje de manhã de um amigo, já de muito tempo, irmãos, de uma outra igreja, de uma outra cidade. Ele é da Igreja da Graça, mas de uma outra cidade. E um dia ele chegou para mim e disse para mim: pastor, eu estou pretendendo aí montar a minha empresa. Legal, bacana, isso é maravilha. Eu falei: e aí? Ele falou: pastor, eu comecei a orar e tal, e tá legal. Aí eu perguntei, eu falei: mas e como é que faz para você entrar nesse segmento? Pastor, eu ainda não sei. Aí eu me lembro que eu perguntei uma outra coisa para ele, ele disse: pastor, eu ainda não sei. E eu pensei comigo, eu fiquei quieto, mas eu pensei comigo, eu falei: eu vou cortar a conversa agora, porque quem está ficando irritado sou eu. Eu não sei. Bom, mas se eu quero montar uma empresa, no mínimo eu vou saber como é que faz aquilo ali. O que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que agir? Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Caso contrário, não adianta, irmãos. Não resolve. Eu não sei, então, bom, eu tenho fé, eu fico em casa e digo: Senhor, eu estou morrendo de fé aqui, o Senhor sabe como é que eu estou. Eu preciso abrir uma empresa. Aí vem um anjo com as escrituras, com papel na mão, com caneta, e me passa lá, eu já assino tudo e está tudo certo, e o anjo leva para o céu, e amanhã eu já estou com a minha empresa? Que negócio é esse? Eu perguntei para ele, eu falei: vai ser aonde? Você já tem o local de onde? Pastor, ainda não sei. Eu vi outro dia um amigo falando o seguinte: você vai viajar, você tem que ter um destino, irmãos. Tem um destino. Certo? Você tem que ter um destino. Amanhã você vai viajar, você chega para mim e você me encontra. Pastor, onde o senhor está indo? Vou para o aeroporto, pegar um avião. Você vai para onde? Não sei. Mas é aqui no Brasil? Não sei. Vai falar: o pastor pirou mesmo, está mal. Por que não acontece? Porque você não tem o destino. E esse destino, ele é feito com o quê? Quer dizer, destino que eu digo é um rumo. Ele é feito da sua fé com a sua atitude. Guarda isso que eu vou te falar aqui agora, que isso aqui é muito importante. Isso aqui mexeu comigo, tá? Aquilo que você não tem, em qualquer área da tua vida, ou você não tem conhecimento de causa a respeito daquilo, ou no conhecimento que você tem, você não está agindo. Pode acreditar no que eu estou te falando. Porque se você tem: pastor, mas eu não tenho conhecimento, você tem a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus. Aquilo que você não tem, qualquer parte da tua vida, em qualquer área da tua vida, ou você não sabe, não conhece, ou se você conhece, você não age, você não está tomando atitude. Acabou. Aí você pode ter lá, porque o mar abriu, porque as pragas, porque o gafanhoto comeu tudo não sei o quê, porque a água virou sangue, porque Deus mandou o anjo e destruiu um exército inteiro, que os caras ficaram confusos lá, um matava o outro, e porque grandes pedras rolaram do céu, e porque não sei o quê, que não vai resolver nada na tua vida. Você não tem atitude. Tem que ter atitude, meu irmão, tem que ter atitude. Eu sei que depois eu vou ter que responder sério por essa pergunta. Estou te falando perante o Pai. Eu vou ter que responder sério por isso aqui. Mas eu vou arriscar fazer a pergunta. Wanda, nós estamos juntos há quanto tempo mesmo? Não, a coisa é séria, irmão. Obrigado, Wanda. Juntando tudo? Tem mais? Obrigado, Wanda. Juntando tudo, está dando quase 40 anos junto.
Isso depois a cobrança é brava. Mas amém. Amém. Então, então é o seguinte, quase 40 anos. Um dia, eu vou em Franca, faço uma reunião, e vejo aquela moça, eu estou aqui no púlpito fazendo a reunião na Associação Sírio-Brasileira de Franca. Eu vejo aqui do meu lado direito, uma moça muito bonita que me encheu os olhos. Você conhece essa história, irmãos? Olha como é que funciona. Olha como é que funciona o negócio. Eu olhei e falei, vixe, Senhor, deixa eu pregar aqui, que preciso pregar. Falei, nossa, conhecia pai, mãe, irmãos, conhecia todo mundo e não conhecia ela. E aquele dia para pregar, eu vou te contar, porque eu olhava para o povo e... Aí eu falava, não, eu tenho que olhar para o povo. Ficava assim, era uma coisa meio incrível que estava acontecendo comigo lá. Mas preguei, falei e tal. Eu me lembro que, na hora da oração, eu orava assim no meio do povo, porque antigamente a gente não tinha som, microfone sem fio, pelo contrário, tinha uns microfones que se encostasse na boca dava choque. Era um tal de leção que matava a gente, né? Arrebentava a boca da gente. Bom, aí eu cheguei, estava orando, parei bem pertinho, aí o outro obreiro estava orando, eu parei, olhei, falei, nossa, pensei comigo assim, falei bem baixinho, falei, nossa Deus, se o Senhor me desse uma namorada dessa de presente, eu iria agradecer. Foi exatamente desse jeito que eu fiz. Aí o que virou, irmão? Tá vendo só? Mas aí, o exemplo que eu quero te dar. Achei a Wanda bonita, gostei da Wanda e tal, e que mais? E achei a Wanda bonita, e gostei da Wanda, e beleza. E que mais, pastor? E achei a Wanda bonita, e gostei da Wanda, e beleza. E achei a Wanda bonita, e gostei da Wanda, e beleza. Mas não pedi em namoro, não pedi em noivado, não pedi em casamento, não fiz droga nenhuma. Como é que faz isso, irmãos? Nossa, eu gosto tanto da Wanda, mas eu tenho que ter a atitude de chegar nela. Então a fé sem obras, ela é morta. Não adianta você querer falar, pô, pastor, eu tenho uma fé danada em relação à minha saúde, mas o senhor entende como é que é? Porque o caso está todo mundo, no meu irmão, se está todo mundo, o problema é de todo mundo. Não vai estar comigo. Foi que nem eu falei com um irmão que estava aí, que teve um problema de Covid. Pastor, mas eu peguei, primeiro, ninguém sai caçando Covid. O que eu vou fazer? Eu vou atrás do Covid. Eu quero Covid hoje. Ninguém vai atrás. Então você não pegou. A praga veio e tentou a tua vida. Certo? E o irmãozinho estava lá triste, chateado, porque, pera um pouquinho, meu irmão, você está vivo? Estou vivo. Está bem? Estou bem. Deus te livrou? Livrou. Louvado seja o nome do Senhor. Acabou. O diabo que se levantou, porque ele veio senão para matar, roubar e destruir. Conseguiu na tua vida? Não conseguiu. Então glórias a Deus. E não vai conseguir em nome de Jesus. Mas eu tenho que agir. Eu me lembro quando eu fui tentado com essa praga do Covid, eu falei para vocês, primeiro versículo, eu estava no banheiro tomando banho, eu falei, Deus, eu preciso de uma palavra. Porque eu sei que na tua palavra eu começo a derrotar o diabo. Eu tenho que ter atitude. Eu tenho fé para ser curado? Tenho. Mas eu tenho que ter atitude. O que me veio? Alguém se lembra do versículo? Romanos 8, 2. O Espírito de vida que é em Cristo Jesus já te libertou do espírito do pecado e da morte. Tanto morte física como morte espiritual. Então, Senhor, beleza. Comecei a orar, e orei, e cada espirro, cada tosse, cada ardidinha que dava na garganta, cada aquela dorzinha que dava no corpo, que foi muito leve, mas deu, e Romanos 8:2, e não adianta, e eu estou curado e tal. Quer dizer, isso é a atitude. Não, eu tenho fé, não, Deus sabe o que ele faz, Deus não sei o quê. Meu irmão, o cara vai para o buraco. E isso é no seu trabalho, isso é na sua fonte de renda, isso é na sua saúde, em qualquer área da tua vida. Para a gente encerrar,
Cadê? Tiago, capítulo de número 2, que é o último versículo que eu vou ler para você, que foi o 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé, se ela não tiver o que, igreja? Obras, atitude, ela é o que? Ela é morta. Não adianta. Pessoa pode falar o que for, pode estribuchar, pode remexer, pode, pastor, eu não aceito. Questão de aceitar vai de cada um. A questão é o que a palavra de Deus declara, o que ela determina. Poderia dar exemplo para você do Caleb. O cara recebe a promessa de que parte das terras seriam dadas a ele, que depois foram dadas as terras, as montanhas de Hebron, com 40 anos, já te falei isso aqui inúmeras vezes. E ele manteve aquilo na fé dele. Só que aquelas terras eram habitadas por um outro povo, inimigo do povo de Deus, inclusive gigantes, que habitavam na terra naquela época. E passou 1 ano, passou 5 anos, passou 10 anos, passou 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 42 anos, 43, 44 anos e 11 meses. E o cara não tinha recebido nada, mas ele manteve a fé, ele está na fé, certo? Até aí ele está no passo certo. 45 anos depois, ele tinha 40, ele estava com 85. Qualquer um olharia para ele e falaria: ó, teu negócio agora é ficar em casa fazendo crochê, tricô e bebendo chazinho mate. Já está com 85. Chegaram lá e anunciaram para ele que ele poderia tomar posse das terras que foram a ele prometidas. Foram prometidas. O que ele faz? Ele disse: olha, a mesma força que eu tinha aos 40, eu tenho aos 85. Entrou lá, atitude. Foi lá, expulsou todo mundo e tomou posse da bênção dele. A atitude faz você tomar posse da sua bênção, irmãos. A atitude, o agir. E como que é o agir? Não, pastor, eu tenho que ir lá e fazer. Às vezes, a única coisa que você tem que fazer é orar sobre aquela promessa que Deus te deu, que Deus falou ao teu coração, que o Espírito Santo já te mostrou isso inúmeras vezes, e às vezes Ele só está me usando aqui agora, que eu sempre digo para vocês, a minha pregação para você não é novidade, não é novidade. De alguma forma que eu estou falando aqui para você, Deus lá atrás já te falou de uma outra forma, você não deu ouvidos, e Ele só está me usando aqui para reforçar o que Ele já falou com você, porque Deus é Deus de relacionamentos pessoais. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? Ele só está reforçando o que Ele já te falou, aquilo que Ele já trouxe como luz no teu coração. E às vezes a sua atitude é só agir, só falar, só buscar dentro da vontade, dentro da palavra. Meu irmão, fazendo isso, você vai crescer em todas as áreas da vida. Guarda aquilo que eu te falei, que isso mexeu comigo, mas mexeu mesmo. Aquilo que você não tem, ou você não tem conhecimento, ou conhecimento que você não tem agido sobre ele, e conhecimento da palavra você tem. Então eu acredito que não esteja agindo da forma correta. Fé sem obras, sem atitude, ela é o quê? É inválida, ela é morta. Amém? Esse é o recado que eu tinha hoje para você. Guarde essa palavra no seu coração, coloca isso lá dentro. Você, quando você age, né, você vem essa justificação na sua vida pela sua atitude, por aquilo que você fala, por aquilo que você dá como primeiro passo, por aquilo que você dobra o joelho e faz como primeira oração. Sempre, sempre, nunca esqueça disso, tá certo? Curve a sua cabeça, feche seus olhos e ligue o seu pensamento em Deus. Pai, no demais que o Senhor possa falar em cada coração, com cada vida,
Que o Senhor possa abençoar a vida deste meu irmão, desta minha irmã. Que o Senhor possa dar a eles a direção correta, meu Deus, no que diz respeito ao teu desejo, à tua vontade. E aquilo que eu falei, meu Deus, aqui é uma realidade. Porque talvez o que eu esteja pregando aqui, na verdade já não é novidade mais para ninguém. Porque o Senhor falou com esta vida lá atrás. E essa pessoa talvez não deu ouvidos. E o Senhor está dizendo a ela no dia de hoje, para que ela tenha junto com a sua fé, a atitude. E às vezes a atitude, Senhor, é apenas orar sobre uma passagem, sobre um versículo, sobre uma porta que o Senhor abre como um versículo na vida deste homem ou desta mulher. Então, Pai, derrame a tua bênção, derrame o teu poder, derrame a tua graça, derrame a virtude do teu Espírito sobre a vida de cada um destes que aqui estão, pois eu os coloco em tuas mãos. Que o Senhor fortaleça o coração deste homem, que o Senhor fortaleça o coração desta mulher, jovens, casais, famílias e crianças, para a glória do teu nome, em o nome do Senhor Jesus.